Flávia, sou arquiteta, me formei no Mackenzie no final de 2005 e vou falar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu fiz bastante estágio durante a universidade, até porque a nossa carga horária permitia isso, né? Não tanto no início, mas mais da metade ali para o final, que a gente, basicamente, a carga horária era concentrada durante a manhã, então a gente tinha a possibilidade de fazer estágios à tarde. E essa, acho que seria já a primeira dica que eu daria para os estudantes de arquitetura. Fazer o máximo de estágios possível e não se concentrar somente em um estágio. Até porque esse seria o momento legal e certo para perceber qual é a sua estrada, qual é a sua praia, né? Então, aproveitar para experimentar, para entender e para ir atrás do que você gosta realmente de fazer, né? Então, e logo ali, quando eu comecei os estágios, eu comecei fazendo um estágio no Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo, e eu percebi que aquele tema me interessava bastante, né? Aí depois eu fiz também um estágio numa empresa que executava restauro de edifícios, então foi uma coisa bem mão na massa, muito interessante também, né? E aí depois de terminada a faculdade, eu fiz também um trabalho juntamente com uma arquiteta pesquisadora do Museu Paulista, né, o Museu do Ipiranga, estudando o edifício do museu e tal, que foi muito, muito legal também. E nesse meio tempo eu tinha uma vontade de vir para a Itália estudar patrimônio histórico, estudar restauro, até porque é o berço do patrimônio histórico, a Itália, né? Então não existia um melhor lugar para isso. E além disso, eu tinha muito vontade de vir para a Itália, até pelos antepassados italianos, né? A questão de família, uma curiosidade mesmo e tal. E eu nunca tinha vindo para a Europa. Então, existia uma bolsa disponível ali para quem quisesse vir para a Europa estudar, fazer uma pós-graduação na Europa. E eu me inscrevi para essa bolsa de estudos, né? E ganhei a bolsa de estudos para fazer um master. Vim fazer um master em Roma, na Università Roma 3, um master em restauro do patrimônio histórico. Um master na Europa não equivale a um mestrado no Brasil. Normalmente é como se fosse um curso de especialização. Né? Normalmente por aqui na Itália, pelo menos, eles têm a duração de 6 meses a 2 anos, mais ou menos. Existem somente alguns que são realmente como mestrados, mas normalmente aqui na Itália é como se fosse uma especialização. Então, eu fui fazer esse curso de um ano em Roma. E me apaixonei completamente por Roma, pela Europa no geral, viajei bastante, né? Foi assim um mundo que se abriu novo para mim. E me apaixonei completamente e percebi que eu queria ficar mais um tempo na Europa, né? Então, terminado essa experiência no final de 2008, eu consegui um estágio em Atenas, na Acrópole de Atenas, né? Que foi um estágio, a coisa mais incrível da minha vida, foi uma experiência maravilhosa. Fiquei 3 meses ali na Grécia e terminado isso, eu tinha a intenção de voltar e ficar trabalhando ainda um pouquinho em Roma, tentar conseguir a minha cidadania italiana, né? Então a ideia era meio que essa, assim, conseguir a cidadania, tá? Depois voltar. Eu não tinha uma intenção clara de ficar e morar por aqui. Mas aconteceu que a crise já estava começando forte na Itália, não consegui emprego e não estava conseguindo também a questão da cidadania e tal. E aí eu pensei em voltar, desistir e voltar para o Brasil. Mas aí, com o incentivo da minha família, eles falaram: não, fica mais um pouquinho, tenta pelo menos tirar sua cidadania, que é uma coisa que você quer tanto, não vai voltar agora para o Brasil e tal. E aí eu acabei me mudando para o norte da Itália, pela questão da cidadania e também porque as coisas em Roma estavam ruins e tal. E, e comecei a trabalhar num escritório de arquitetura em Bergamo, que é uma cidade que fica mais ou menos a 1 hora de Milão.
E aí fiz o meu processo de cidadania e tal, e trabalhando nesse escritório, nesse meio tempo eu conheci o meu marido, que é italiano, e desde então eu moro aqui na Itália, aqui no norte da Itália. Trabalhei então ali desde mais ou menos metade de 2009 nesse escritório, que é um escritório com o qual colaboro ainda hoje, que é um escritório que faz mais do que tudo projetos de arquitetura contemporânea, não tem nada a ver com restauro, né? Então são novos edifícios, principalmente é uma produção concentrada mesmo com novos edifícios, novas construções, mais alguma coisa também de arquitetura de interiores e tal. E de uns 2 anos para cá a gente tem feito mais do que tudo perícias para o tribunal, né? Quando existe algum problema nas edificações, com uma construção que foi feita, coisas erradas em construções e tal, a gente avalia para o tribunal esses edifícios, que é também um trabalho interessante para se entender quais os principais erros, né? O que não fazer, problemas gerais e comuns aí que acontecem nas edificações, então é interessante por isso também. E tenho feito também alguns projetos, algumas coisas pequenas, mais do que tudo de interiores para algumas pessoas. Eu ainda não sou considerada arquiteta aqui na Itália. Por quê? Porque como meu diploma é extra-europeu, eu tenho que superar um exame para virar arquiteta aqui na Itália. Já tem um tempinho que eu estou esperando acontecer esse exame e estudando, mas por enquanto eu estou levando assim, né? Outra coisa interessantíssima que eu descobri estando aqui, mais nessa região de Milão, foi o design italiano, que foi uma coisa que me apaixonou também completamente e que eu acompanho, né? Gosto muito, inclusive escrevi já sobre o Salone del Mobile para um blog de arquitetura brasileiro. É uma coisa que me interessa bastante também e tô aos pouquinhos aqui descobrindo a minha verdadeira praia aqui na Itália, né? O que eu acho da questão do mercado italiano? Existem muitos arquitetos na Itália, para vocês terem uma ideia, só a região da Lombardia, que é a região onde fica Milão, tem mais arquitetos do que toda a França junta. Então daí já dá para ter uma ideia, né, que não tem trabalho para todo mundo, infelizmente. E os arquitetos aqui na Itália competem com uma figura que é a figura do geômetra. O geômetra seria alguém que fez um colegial técnico em edificações, né? E como por aqui não é tão normal, não é uma coisa óbvia como é pra gente no Brasil, você fazer uma universidade depois de terminar a escola, aqui não é assim, então tem muitos que pararam por aí, fizeram o colegial técnico e seguem trabalhando, né? E existem muitíssimas geômetras também por aqui e que acabam competindo com os arquitetos, né? Porque normalmente eles têm um preço mais baixo, normalmente, principalmente nas cidades pequenas, são pessoas já conhecidas, né? O geômetra da cidade que todo mundo conhece e tal. E infelizmente, na maioria dos casos, aqui eu não quero generalizar, porque não é sempre, mas numa grande parte dos casos, a qualidade do trabalho é muito, muito baixa, né? Não é como o arquiteto que está preocupado realmente na qualidade do espaço, é mais uma coisa muito técnica, mas ao mesmo tempo uma qualidade que muitas vezes deixa a desejar. Então esse é um grande problema também que os arquitetos por aqui enfrentam. Quanto à produção de arquitetura contemporânea no geral, o que eu penso? Eu acho que dá-se muita importância ao que eles chamam aqui na Itália de archistars, né? Que são os grandes arquitetos, né? Que têm uma produção normalmente, já que você identifica já olhando a obra. E eu acho que tem se ensinado os alunos na universidade e tal a ser um arquistar. E acho que isso é uma coisa negativa. Acho que a gente não tem que querer ser um arquistar. A gente tem que tentar produzir um espaço com qualidade, né? Acho que esse é um objetivo do arquiteto, né?
E por que não um espaço com qualidade? Por que ele não pode estar inserido ali num contexto do ambiente no qual ele se encontra? Por que ele tem que necessariamente ser uma coisa que vai muito além, que não tem nada a ver ali com o ambiente, que não tem nada a ver... Por quê, né? Por que existe essa vontade de ser assim, grande, enorme, se sobressair e tal? Acho que isso é uma coisa negativa que deveria mudar na, na arquitetura. Como ponto positivo, acho que a tecnologia, né, que hoje em dia consegue se fazer muito aí, a tecnologia é uma coisa que tem ajudado muito na produção arquitetônica contemporânea. Muito interessante. Um projeto interessante que a gente fez no escritório aí de Bérgamo foi um edifício em classe A, em classe energética A, no centro de Bérgamo. O que seria uma classe energética, né? Seria o desempenho energético de um edifício. Ou seja, quanta energia ele precisa para funcionar, né? Isso é uma coisa que está muito em voga aqui na Europa, principalmente porque as casas precisam de aquecimento interno. E aquecimento é uma coisa que gasta muita energia, né? Então, preza-se muito por uma classe energética alta. Você tendo uma classe energética alta, por exemplo, um edifício em classe A+, existe A+, A-, B, é um edifício que vai precisar de menos energia, né, em relação se comparado a um edifício em classe E e F. Normalmente, os edifícios antigos, os edifícios dos anos 70, 80, são de classe energética F, G, ou seja, eles precisam de muita energia para aquecer, né, o ambiente, por exemplo. E quais as vantagens de ter, quais os benefícios de se ter uma classe energética alta? Primeiramente, um conforto, né, como temperatura, umidade do seu ambiente. Uma questão grande de economia, quer dizer, você gasta menos para ter aquela qualidade no ambiente. E também como o meio ambiente, né? Quer dizer, você proteger aí o nosso planeta, o nosso meio ambiente é fundamental também. Então é uma coisa que está muito em voga. Esse edifício no qual eu ajudei, né, e participei do projeto em Bérgamo, era um edifício em classe A+, e então nós adotamos soluções interessantíssimas, né, super avançadas de tecnologia e tal, para permitir, né, para chegar nessa classe energética a mais. Tanto com isolamento térmico das paredes, então as paredes eram super espessas porque existiam vários tipos de isolamento nelas e tal, então desde o detalhamento aí das paredes do edifício até mesmo as soluções adotadas por exemplo, a energia que vinha captada do solo, né, através de bombas de calor e tal, enfim, diversas soluções interessantes que foram adotadas aí, foi um trabalho bem, bem legal. Como conselho para os estudantes de arquitetura, né? Então, aquela primeira coisa dos estágios, eu acho que é uma coisa muito importante. Acho que é importante também se interessar e ir além das aulas, né, do que nos é falado, que eles falam, leia o texto tal, leia o livro tal. Hoje eu me rendo conta de que eu poderia ter ido muito além, né? Quer dizer, se tem uma coisa que te interessa, vai na biblioteca, pega livro, vai estudar sobre isso, né? Viajar, é fundamental viajar, sempre que você puder viaje, olhe, procure e tal. E morar fora um período, acho que é uma coisa que é muito, muito legal para abrir realmente a cabeça, não só em termos de produção arquitetônica, mas para a vida no geral. E não se comparar, né? A gente tende muito a se comparar com as pessoas, mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.